Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vou trazer um tema um pouquinho polêmico que vai gerar um pouquinho de debate, mas um debate sadio que a gente precisa refletir um pouquinho. Mas antes eu peço, por favor, se inscreve aqui no canal, me segue nas minhas redes sociais, está na descrição do vídeo, compartilha, comenta, clique em gostei para ajudar na divulgação do vídeo para que outras pessoas possam ver e, consequentemente, o canal crescer. A gente está no crescimento muito legal e eu conto com vocês nessa para a gente conseguir seguir adiante, não é isso? Então vamos falar uma coisa muito interessante, é o texto, o título que está no vídeo, que é justamente por que eu não torço contra o meu rival. O meu rival, todo mundo aqui sabe que o meu time é o Santa Cruz, de Recife, e algumas pessoas não sabem, mas agora estão sabendo, né, que são pessoas que não me conhecem. E eu não torço contra o esporte, para o esporte ir mal no Campeonato Brasileiro, de forma alguma. Por quê? Vamos lá. Vocês sabem que eu sempre venho comentar sobre futebol internacional. Para mim é o futebol que é referência no mundo hoje, é o futebol que eu cresci e ao todo ano eu consegui ver desenvolvimento, é o futebol que dita as regras para o futebol do mundo, para o jogo de seleções, taticamente, fisicamente, tecnicamente, em todos os aspectos. Então, esse futebol para mim é o modelo ideal do mundo hoje. E eu vejo o brasileiro, infelizmente, com uma queda muito grande, onde poucos clubes conseguem se adequar a esse futebol. Por exemplo, no futebol brasileiro hoje a gente tem um Palmeiras, que tem um time muito competente, muito por causa do dinheiro, o Flamengo, você tem um Grêmio que conseguiu na base do seu treinador, da sua equipe técnica, da sua diretoria, fazer um elenco competitivo, juntamente com o Cruzeiro também. Então você vê aqui no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, são muitos poucos times que são fora da regra. Por isso que você não tem mais uma surpresa hoje na Libertadores, na Sul-Americana. Você vê que times organizados conseguem conquistar mais títulos, conseguem conquistar mais conquistas e, consequentemente, jogar um futebol mais bonito. E é muito triste, assim, eu ver torcedor do Santa Cruz, do Náutico, torcer contra o Sport, torcedor do Sport do Santa Cruz torcer contra o Náutico, porque, querendo ou não, você torcer contra esses times é você estar torcendo para o seu próprio campeonato. Hoje o futebol brasileiro é separado pelas federações, as federações ajudam os clubes a crescer. E o que a gente vê aqui é o futebol pernambucano sendo realmente escória de vários outros futebols aqui do Nordeste. Por exemplo, o futebol paraibano, que eu tô morando aqui em João Pessoa, o futebol paraibano tá um pouco à frente do futebol pernambucano no futebol. O Botafogo da Paraíba tem um time melhor que o Náutico e que o Santa Cruz, entende? O 13 tem uma equipe competitiva, com jogadores de rodagem e jogadores da base. Então, assim, eu vejo os times de Pernambuco e eu fico um pouco triste, sabe? Assim, tudo bem, agora o Santa Cruz contratou o Milton Mendes, o Náutico contratou o Gilmar, o Sport, depois da saída do Milton Cruz, contratou o Guto e os resultados vêm aparecendo, mas para mim é muito complicado esse entendimento, porque eu vejo o futebol pernambucano, eu quero ver o futebol pernambucano no topo, eu quero ver Santa Cruz, Náutico e Sport competindo lá em cima, como os times de Londres, entende? Como sei lá, Betis e Sevilha, Valência, com esses times assim, brigando esses times regionais, sabe? O Espanhol que briga contra o Barcelona, querendo ou não, há uma diferença, mas o Espanhol está sempre ali na primeira divisão, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo mais clássico. O Manchester United antes brigava contra os times de Londres. Hoje o Manchester City é o grande rival do Manchester United, que são os dois times de Manchester. Então, o Manchester City ter se equiparado ao rival de Manchester fez com que a rivalidade da cidade elevasse o patamar dos dois times. Tudo bem que o Manchester hoje passa por uma crise, mas não é uma crise financeira, é uma crise estrutural dentro do clube. Mas em relação à base, em relação a centro de treinamento, equipe técnica, o Manchester é top 1, top 3, top 5 do mundo. Então são esses pequenos detalhes que a gente precisa se atentar para conseguir fazer um comparativo. E eu realmente, para mim, seria muito melhor o Santos, o Náutico e o Sport na primeira divisão. Isso para mim é notório. Aí sim, lá em cima, eu quero torcer contra o Sport, eu quero ser o primeiro, o Sport
quero que o Sport fique em 15º, sabe? Mas o Sport lá na primeira divisão, para que próximo ano a gente continue competindo e jogando entre si. O problema é que a gente tem muito a ideia de, por exemplo, o torcedor vamos agora que o exemplo dos torcedores de Londres. Claro que a torcida do Arsenal quer que o torcedor do Tottenham se lasque, claro que eu quero que a torcida do West Ham quer que o pessoal fica feliz porque o Millwall tá na terceira divisão, mas até o nível da terceira divisão, até a estrutura da terceira divisão da Inglaterra torna um nível competitivo, sabe? E diferentemente daqui do futebol brasileiro, onde você tem uma disparidade muito grande da primeira divisão para a segunda divisão, da segunda divisão para a terceira divisão e da terceira divisão para a quarta divisão. Então as disparidades são muito maiores. Então até na forma de torcer contra, eles têm o direito e a gente não. Entende? Então por isso que eu realmente não só os times de Pernambuco, mas eu torço muito para os times do Nordeste, porque eu acredito que historicamente os times do Nordeste foram injustiçados, foram derrocados, houve uma derrocada dos times justamente por causa de uma panelinha que houve do eixo sul-sudeste, principalmente por causa do Clube dos 13, e foi onde houve esse grande desnivelamento de potencial, de habilidade, né? Então eu acredito que assim, eu espero realmente que o Sport consiga o acesso para a Série A. Eu quero muito que o Santos e o Náutico subam para a segunda divisão para futuramente conseguir um acesso para a primeira divisão, porque eu não aguento mais, sinceramente, ver times daqui sendo humilhados por times de fora, sabe? Então, e agora você tem um futebol paulista crescendo tanto que jogadores preferem ir jogar uma Série A2 do que jogar um estadual do Nordeste, sabe? Porque o nível lá, o campeonato lá é mais organizado, você consegue uma vitrine maior do que se você jogasse um estadual, por exemplo, de Pernambuco ou da Bahia, que são grandes centros nordestinos. Então eu acredito sim que a gente precisa ficar atento a isso e para o futebol nordestino crescer. A Copa Nordeste é um campeonato muito importante e você vê que o crescimento dessas equipes, principalmente das menores, por causa da Copa do Nordeste, está sendo feito. As equipes da Paraíba, equipe do Piauí, que antigamente não era nada, e hoje estão conseguindo fazer times competitivos para pelo menos conseguir subir de divisão, sabe? Alguns times do Maranhão, por exemplo, o Sampaio Corrêa vem muito forte, o Motoclube nem tanto, mas já conseguiu ter seus lampejos. Então eu acredito sim que a gente tem essa capacidade, e não só os times do Nordeste, tá? Os times do Norte, os times do Centro-Oeste, que são times que ficaram ultrapassados por causa dessa disparidade econômica. Então eu realmente acredito que a gente pode sim lutar por isso e fazer com que o futebol seja mais nivelado e que a gente consiga chegar no topo. E eu torço muito isso pro futebol pernambucano, porque é o futebol que eu vi crescer. Eu me apaixonei por futebol também por causa do futebol pernambucano, porque eu desde pequeno eu acompanhava muito o campeonato europeu com meu avô, e o fato de ver o futebol pernambucano bem, para mim, me faz bem também. E eu torço muito por isso, até porque pra gente tirar onda com o nosso colega, com nossos amigos, com a nossa família, tirar onda de cima e falar, ó, a gente tá aqui e vocês estão aqui, a gente tá acima de vocês, e não tipo, a gente tá aqui e vocês estão bem abaixo. Então isso pra mim acaba enfraquecendo o futebol pernambucano, entristecendo o futebol pernambucano, e eu prefiro ver o futebol pernambucano lá em cima, o futebol nordestino lá em cima, tá bom? Então é isso, gente, se inscreve no meu canal, não me deixa de seguir nas minhas redes sociais, tá? O link tá na descrição do vídeo, curte, comenta, compartilha, faz o que você tiver pra fazer, ativa o sininho, e é isso aí. Beijo no coração de vocês e até a próxima.